Hoje vos trago uma teoria que estava montando de acordo com pesquisas rápidas sobre a mitologia japonesa. Me perdoem se já houver essa teoria antes em algum fórum ou no próprio YouTube. Realmente eu não cheguei a pesquisar antes de lançar essa sequência de loucuras que estou prestes a proferir. Esse vídeo contém minha teoria completinha, hein? Claro, isso tudo envolve os Goroseis e Im-sama. Durante o período Heian no Japão, surgiram um grupo de sacerdotes que representavam uma síntese cultural, os Onmyoji, praticantes da arte conhecida como Onmyodo. Deixa eu explicar melhor essa bagunça. Onmyodo, se bem que tomara que seja assim que pronuncie, porque senão eu vou ter errado feio, pode ser compreendido como o caminho do Yin Yang. Assim como todas as artes, foi uma prática bem complexa. Para uma pessoa ser considerada uma Onmyoji, era necessário conhecimentos como o Tao, astrologia, cosmologia, esoterismo, alquimia, Feng Shui, o Kondo, que são artes medicinais, e Shinto. Galera, astrologia, estrelas, sol, lua. Bem, vemos que os Goroseis têm um conhecimento vasto em diferentes áreas, provavelmente tendo uma maestria na sua própria área, como já foram apresentados, sendo de uma área respectiva cada um. A influência dos Onmyoji era tão grande entre os nobres e o imperador do Japão que durante os séculos, vejam bem, durante os séculos 7 e 8 foi criado o departamento de Onmyo. One Piece se passa no ano de 1524 e foi citada a provável existência de In por Ivankov há 800 anos atrás, o que nos colocaria em 724 mais ou menos, exatamente século 8 no mundo de One Piece, entre os séculos onde foi criado o departamento de Onmyo mesmo. Coincidência? Ou será que não? Não somente isso, os Onmyoji, isto é, os praticantes da arte Onmyodo, eram capazes de grandes realizações. Faziam exorcismo e a invocação e manipulação de Shikigami, que são espíritos de proteção de feiticeiros. E isso é bem irônico. Haja vista que a proteção não deve só estar associado ao alto grau de defesa, mas pode estar associado com a regeneração desenfreada do Saturninho e os outros velhos, tornando eles oponentes chatos. E não somente isso, a própria invocação dos outros Goroseis também entra em consenso com os habilidosos Onmyojis. Yin Yang, a sorte e o azar, o bem e o mal. Só esse tema já me faria fazer um vídeo fechado de 40 minutos sobre One Piece. Mas resumo do resumo. Quem define o que é justiça, o que é bom e o que é mal? Como o Doflamingo já disse, os vencedores definem o que é a manipulação do bem e do mal, das informações, o que aconteceu no século perdido, quem comanda o mundo. Toda essa massa de informações é centralizada no próprio governo, que é quem domina atualmente, os principais na cadeia do Yin Yang. Há um mal que existe no bem, e há um bem que existe no mal. Ou será que não? Afinal, muitas informações foram distorcidas ao longo da história. Continuando, acredito que os Goroseis possam não ter vínculos com frutas, e sim a uma mecânica antiga de poder, uma magia sombria ou fruto de algo assim, como eles foram apresentados como guerreiros. Creio que serão meio Onmyojis, humanos em si e meio espíritos de proteção ou algo do tipo. No fim das contas, eles também podem já estar mortos. É uma teoria, sobrevivendo apenas a partir de algo. Mas o quê? Além disso, seus maiores talentos estavam na magia e na arte de previsões de eventos. A habilidade era tanta que durante o período Heian, os sacerdotes eram funcionários públicos no Japão. Suas principais funções eram a manutenção e controle do calendário, proteção da capital contra ataques de demônios, espíritos malignos e vingativos, práticas mágicas e de adivinhação. Enquanto o departamento de Onmyo foi patrocinado pelo imperador, a maioria dos nobres viviam consultando os Onmyoji para saberem quais sortes ou infortúnios os aguardavam. Existem tantos paralelos aqui que fico até com medo. Previsão de eventos, qual país deixará de existir, quais os meios utilizados para completar essas previsões. Funcionários públicos, faziam o quê? Trabalhavam para o governo? O que são os demônios? Seriam os Devils, Demons, Chame como quiser, não sei, apenas estou jogando no ar. E olha só, os nobres também citados aqui, curioso no mínimo, um dos serviços oferecidos por Onmyoji mais utilizados pelos nobres japoneses daquele período era conhecido como direção da sorte e do azar. Essa leitura de sorte dependia essencialmente da estação do ano, dia e hora, além de algumas outras circunstâncias. A influência dos Onmyoji era tão grande que os consultantes mudavam suas rotinas durante períodos de azar. A gente tem até um certo vínculo em um ano também sobre essa questão de previsão dos fantasmas que viriam, aquela loucura toda do Orochi, aquela lenda, enfim.
Embora muitos dos conhecimentos necessários para o exercício dos Omni hoje fossem metafísicos e abstratos, existia uma sabedoria científica imensa dentro da prática. Mas o grande respeito pelo Omniodo surgiu quando Abe no Seimei emergiu na história japonesa e levou a arte a um novo patamar. Esse cara aqui, eu creio que seja inspiração de Insama. Abe no Seimei. Olha o segundo nome. Tira as duas primeiras letras e as duas últimas. E forma, sabe o que? Simplesmente In. O grande sacerdote Abe no Seimei foi o principal astrólogo da corte do imperador Ishijo. Além disso, suas previsões eram espantosamente precisas. Uma de suas previsões mais impressionantes foi a abdicação do imperador Kazan, baseado na ciência astronômica e astrológica. Bem, aqui, meus amigos, nesse ponto da história sobre Seimei, devemos ver principais paralelos quando for encontrado o One Piece, ou melhor, na história do século perdido. Eu devo salientar que pode haver alterações para melhor encaixe na trama, como datas cronológicas. De acordo com a história do Japão, Seimei era um ser humano com alma divina, por isso teve uma vida longa e próspera. Cara, e põe longa nisso, tá vivo desde o século perdido, hein, irmão? A lenda afirma que Abe no Seimei era filho de um ser humano, Abe no Yasuna, mas sua mãe, Kuzunoha, era uma kitsune, ou seja, um espírito de raposa. Em uma das lendas sobre sua vida, um homem hoje rival, Ashiya Doman, tentava tomar seu lugar na corte imperial e lançou um desafio. Eles deveriam adivinhar o conteúdo de uma caixa. Segundo o conto descrito na coleção Konjaku Monogataricho, Ashiya Doman trapaceou e instruiu uma pessoa para colocar 15 laranjas dentro do recipiente. Porém, Abe no Seimei percebeu a armação e utilizou seus poderes sobrenaturais. Transformou as frutas em ratos. Apesar da trapaça realizada por Ashiya Doman, acredita-se que ele também tenha sido um grande Omnioji. Isso é curioso, porque também pode ter a ver com os risos em Laug Tale, sobre um Joy Boy tentando passar a perna em um outro cara habilidoso. Mas, né, quem sabe seja isso mesmo que Roger e sua trupe viram? Mas vamos às estrelas de 5 pontas, aquelas lá que o Veão, o Saturno, mostrou quando se invocou no capeta. De acordo com as lendas, Seimei é responsável pela criação da estrela de 5 pontas japonesa, conhecida no incidente como pentagrama, vejam só, e representa os 5 elementos: fogo, terra, metal, água e madeira. Meus amigos, agora o pau come, porque assim, quando Gorosei se transformou naquele Capitã-Aranha, vimos exatamente essa estrela e o indicativo de 5 entre seus espaçamentos. Ele seria o quinto mais forte ou seria o indicativo de 5 pontas que regem a estrela? Apenas isso. Difícil apontar algo nesse momento, visto que eles parecem bem parelhos, pelo menos nas falas. E sobre esses 5 elementos, vou mais longe. Eu acho que essas são as coisas que podem ferir cada Gorosei. Por exemplo, Saturno não conseguiria se regenerar de danos utilizando metal, ou seja, danos com metal. E temos o robô na ilha aí, para puxar a corda disso, o robô que deve ser feito de metal, todo de metal. Claro, pessoal, essa parte é muito específica, então tem uma boa chance da gente errar feio, mas tudo bem, tô chutando aqui, hein? Algo que pode ocorrer é do Saturno não completar a invocação dos outros 4 Goroseis e ser atacado antes pelo próprio robô, que pode ter sido desperto por Nika pelos batimentos de Nika. Assim, os Goroseis não apareceriam na ilha e o velho iria pegar danos não regeneráveis. Não sei se iria de base, mas enfim. Também é dito que em uma idade muito precoce, Seimei, no mais tardar 5 anos, teria sido capaz de comandar fracos Onis. Sim, demônios da mitologia japonesa. Talvez os próprios Goroseis, há anos atrás, quando eram bem fraquinhos, hein? Vai saber. E é engraçado como tudo isso se baseia na adivinhação ou previsão. Assim como já sabiam, Poseidon nasceria, o outro nasceria distante. Joy Boy viria para libertar todos, tudo baseado em lendas, ou melhor, previsões de um futuro distante. E é engraçado como Seimei e seu rival eram mestres nisso, e One Piece tem uma base muito forte em previsões. A própria Madame Shirley também se insere aqui, a sorte, o azar, o eu quero e o eu serei. E o tudo, no fim, vira quase que um fato na linha narrativa, completando as previsões de um passado de outrora. E aí, o que é que você acha? Real ou Two Piece?